Então você está rodeado de um grande número de testemunhas. Olha para o seu lado. Olha para o lado direito, olha para o esquerdo, olha para trás. Você sabia que testemunha, quando nós chamamos alguém, quando é chamado lá no tribunal, uma testemunha, a testemunha fala de fatos, não é verdade? Ela comprova o que aconteceu. Então Deus nos uniu como igreja, nos uniu a família, nos uniu a célula, nos uniu a pessoas, para que todos nós tenhamos testemunha. Mas testemunha do quê, pastora? Testemunha de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, quando eu passo pela corrida, entendendo que a corrida que cabe a mim, tem testemunhas que também serão alimentadas, tem testemunhas que também serão edificadas, despertadas, eu não corro mais de qualquer forma. Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio? Se eu começo um ano recebendo uma palavra que eu vou acelerar para os propósitos de Deus, então eu entendo que essa aceleração envolve todas as pessoas que estão ao meu redor, mas a decisão é minha. A corrida é minha. Cada um aqui tem uma corrida particular dentro do propósito. Tem testemunhos específicos reservados a mim e a você. Tem coisas, problemas, situações a vencer particulares. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus te colocou rodeado de testemunhas, não para falar que você vai afundar, de que você não vai dar certo, mas para testemunhar de que Ele é bom, para testemunhar de que Ele prometeu e Ele é fiel. Então, quando eu começo a minha corrida, tendo a certeza de que é a minha corrida, de que eu estou rodeado de testemunhas, de pessoas que vão ver o poder de Deus operando nos meus problemas, vão ver o poder de Deus entrando nos diagnósticos de doença, vão ver o poder de Deus entrando aonde eu não consigo, eu já começo a correr diferente. Ontem eu compartilhei aqui com as líderes. Irmãos, quantas vezes nós somos roubados no entendimento, dentro do propósito de Deus, porque nós olhamos para nós. Então, já que a corrida da promessa agora de 2022 é minha, então é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ser bom, é eu que tenho que melhorar, é eu que tenho... Deixa eu te falar, tem transformação para você sim, mas não se preocupa, quem vai transformar você é Deus. E Ele usa meios, você só precisa reconhecer os meios. Todas as vezes que nós começamos a focar no que nós podemos nos melhorar, do que nós precisamos fazer, do que nós, a corrida que é nossa de fato, mas só é corrida com Ele, começa a sair do esquadro. E sabe o que acontece? Fica pesado. Porque Deus, Ele é o dono da obra. Ele que determinou a sua corrida desse ano. Ele já determinou as conquistas para a sua vida nesse ano. Então você não pode olhar para essa corrida achando que você vai ser bom para fazer, ou achando que você vai ser inútil para fazer. Você precisa correr olhando para o lugar certo. É Ele. Então, quando eu começo a minha corrida com esse entendimento, eu vou correr diferente. Irmãos, quantas pessoas são roubadas porque não entendem que Deus tem um testemunho. Você tem vivido problemas? Quem tem vivido dificuldades aí? Talvez são situações no serviço, são problemas em casa, situações que saiu da sua alçada, não tem a ver mais com você resolver. Deixa eu te falar, é aí que Deus quer liberar testemunho. Mas para que Ele libere o testemunho, você precisa entender que essa corrida Ele está correndo com você. O grande mal de nós, humanos, seres humanos, homens, é que quando nós passamos por tempos assim, nós começamos a esmorecer na corrida. E começamos a diminuir o passo. Em vez de eu correr, eu começo a andar. Em vez de eu acelerar, eu começo a diminuir. Vai que eu me machuco, vai que não dá certo, vai que não acontece, vai que...
Todas as vezes que esse vai que entrar, é a dúvida que o diabo está lançando para te parar. Então você precisa entender, você precisa estar claro nos seus olhos. E hoje o meu coração aqui é que os seus olhos se abram para você entender que Deus tem uma vida de vitória para você. Que Deus tem sim promessas na sua vida, mas mais que essas vitórias, mais que essas promessas, Deus quer transformar você. Não porque você não presta, não é isso. É porque a carreira proposta do propósito é todos nós nos parecermos com Cristo. Como que Cristo age diante da crise? Como que Cristo agiria diante do problema? Como que Ele olharia essa situação? É isso que tem que estar no meio do seu coração, irmãos. Porque se nós estivermos nesse caminho, nesse olhar, nesse entendimento, com toda a certeza, nós teremos uma vida de aceleração para tudo o que Deus tem para nós. Então, o versículo continua, que nós temos então rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente. Obstinadamente, o diabo vai tentar parar você esse ano. Porque ele sabe que as promessas de Deus, o que Deus quer produzir em você, vai abençoar a nuvem de testemunhas também. E isso fortalece o corpo. Então, quando ele consegue paralisar, colocar o peso, colocar o pecado na nossa vida, Ele consegue abafar o nosso testemunho. Consequentemente, a grande nuvem de testemunhas também não recebe. É a unção que está em mim, passa para você, e a unção que está em você, passa para mim. As pessoas às vezes têm aquela hierarquia e acham, não, só o pastor tem unção. Irmãos, Deus chamou você para ter unção. E unção tem a ver com você reconhecer a sua carreira proposta e ir olhando para o alvo. Qual que é o alvo? É Cristo. E a Bíblia continua falando, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na linguagem de hoje, esse versículo está assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Existe uma corrida marcada para você. Existe uma corrida marcada desde os céus para a sua vida esse ano. Saia hoje com esse entendimento claro. Hoje que você entenda quais que estão sendo os embaraços que o diabo está tentando colocar na sua vida para paralisar você. E aqui dá algumas orientações. Então, a primeira orientação, você tem um testemunho. O testemunho é para você, meu irmão. Olha para a pessoa do seu lado e fala, o testemunho é para você. Não é para mim não, fala para ele. É para você. Cada um aqui tem um testemunho para esse ano. E eu creio que quando chegar no fim, lá no culto da virada, quando nós formos testemunhar, não vai caber de tanta gente aqui, ó. Porque o testemunho é para todos os filhos de Deus. Deus tem testemunhos para você. Abra seu olho. Entenda que a corrida desse ano vai exigir de você lidar com os inimigos, mas vai também transformar você à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, quando você começa a correr, sabendo que o alvo é você ser transformado em Cristo, você lida com os problemas de outra forma. Você não desiste em qualquer dificuldade que aparece, não é verdade? Porque você sabe que o galardão em se parecer é melhor do que a promessa da vitória. Sabe qual que é o mal da nossa geração? Que mesmo dentro hoje da igreja, as pessoas elas estão focadas na bênção. Me dá minha bênção para depois subir. Não é verdade?
focadas na conquista. Eu quero, se é líder, eu quero multiplicar minha célula. Eu quero, se é discipulador, multiplicar minha rede. Se é pastor, eu quero que minha igreja cresça. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero... Deixa eu te falar, a conquista é consequência. O seu alvo de vida e o meu tem que ser parecer com Jesus. Parecer com Jesus na minha casa, transformação. Parecer com Jesus na minha célula, crescimento. Parecer com Jesus na minha rede, multiplicação. E assim vai. Então, quando eu consigo olhar a aceleração que Deus tem para mim, eu vou entender que vai exigir de mim novos posicionamentos, segundo a palavra de Deus. Engraçado, eu estava conversando com uma esposa de pastor aqui, e ela falou, pastora, a senhora liberou uma palavra para mim no culto da virada. Quando a senhora liberou essa palavra, no fim do culto já começou a vir os problemas. Eu falei, você pensou que a palavra ia se cumprir sem nada? Toda palavra que Deus vai te dar, meu irmão, profecia que Deus libera para você, é o norte para você firmar os seus olhos e seguir. Mas não se iluda achando que não vai haver resistências, porque Deus dá antes a palavra para te provar e comprovar que Ele é bom. Independente do que se levante no caminho, Deus já determinou qual que é o seu fim. E o nosso desafio, no meio desse processo, é nos manter olhando para o fim. Mas quantas vezes, irmãos, nós começamos um ano cheios de expectativa. Esse ano vai ser diferente na minha casa. Esse ano vai ser diferente na minha vida. Mas, quando começa a surgir os embaraços, a gente desiste. Quando começa a surgir os pesos, a gente pensa, não é para mim não. Eu acho que não é esse ano não isso. Vamos deixar esse alvo para o ano que vem, não é verdade? Aos olhos naturais as coisas não vão acontecer. Deixa eu te falar algo. Deus sempre vai te dar a palavra para confirmar, comprovar que Ele é bom. Agora é sua decisão confiar na bondade dEle. E esse é um processo, irmãos, de libertação. Eu estava aqui, como eu fui abençoada no louvor aqui de manhã. Porque aquele louvor fala que se Jesus nos libertou, nós somos livres. Nós cantamos isso com um entendimento às vezes tão raso. Porque se Ele me libertou, eu tenho que ser livre das minhas preocupações. Eu consigo ser livre das angústias. Eu consigo ser livre do que não está dando certo. Para conseguir correr para o alvo que Ele já determinou. Mas quantas vezes nós não conseguimos, mesmo recebendo a liberdade, ser livres? Mesmo recebendo a palavra, conseguimos acessar. Mas essa não é a vida que Deus reservou para mim e para você. Deus nos reservou uma vida de transformação. Olha para a pessoa do seu lado e fala, entenda. Deus quer o seu coração. Então, irmãos, a primeira coisa, o testemunho é para você. Existirão muitas coisas esse ano na sua vida, na minha vida. Mas olha lá na frente, a promessa, existe um testemunho reservado para você. E é isso que importa. Não importa o perigo aparente que hoje passe. Não importa as inseguranças que talvez as circunstâncias estão gerando dentro de você. Não importa o caos que o diabo tem mostrado aos seus olhos. Existe um testemunho para você. Se mantenha confiando. A segunda coisa que fala aqui é que nós devemos nos desembaraçar. E aqui é o cerne, é o centro do que eu quero compartilhar com vocês. Você deve desembaraçar. Aqui, você vê o versículo, ele fala que nós deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Na outra versão, desembaraçando-nos. É eu que me desembaraço. É eu que decido abrir mão do embaraço.
É eu que abandono o peso. É eu que, sobre o pecado, sou justificado. Então é uma decisão pessoal. Dentro dessa corrida desse ano, dessa aceleração, existirá uma decisão pessoal sua. Você quer correr embaraçado com essas coisas dentro de você, ou você quer correr acelerado para os sonhos de Deus? Eu quero correr acelerado, irmãos. Desde que eu recebi essa palavra da aceleração, como o diabo tem tentado me embaraçar esse ano. Não são problemas, não. Mas, às vezes, é um diagnóstico. Às vezes, talvez você passe por situações que você nem mesmo entenda os sentimentos que vão surgir dentro do seu coração. E isso é embaraço. Pastor, o que é embaraço? Embaraço são sentimentos, são frustrações. Você talvez colocou um alvo lá já para o fim do ano, e nós estamos no começo do ano, mas você já está vendo que as coisas não estão acontecendo. Então começa o embaraço na sua visão. Embaraço é eu talvez não entender o que Deus está querendo fazer, e então por conta disso eu não vou. Porque nós, homens, mulheres de Deus, mas nós muitas vezes queremos entender como que Deus vai fazer para ir. E com Deus não é assim. Deus trabalha mediante a fé. Se Ele falou para você ir, vá. Mas nós muitas vezes queremos saber qual que é o próximo passo. Como que vai ser, Deus? É para mim determinar a multiplicação da minha célula esse ano? Mas eu não tenho nem líder de treinamento, como que vai ser? Então não vou colocar data não. É para mim melhorar o meu casamento, então eu vou, como que vai ser? Eu vou marcar coisas com a minha esposa? Não, mas eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Deixa eu te falar, vá para a direção que Deus te deu. Não fique embaraçado nas coisas que vão surgir dentro do seu coração, da sua mente. Vocês sabiam que tem um livro que chama Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer. Ela relata quanto que nossa mente é um campo de batalha. E o quanto que o diabo, ele trabalha insistentemente para nos paralisar. Ele lança o embaraço. Ele lança o peso. Você não tem escolha, decisão. Hoje eu não quero que o diabo lance peso. Você não tem essa escolha. Mas você tem escolha se você vai continuar com esse peso. A partir do momento que o diabo lançou uma seta no seu coração, referente à direção que Deus te deu, a palavra, você tem 3 minutos para rejeitar. Se você não rejeita, aquilo começa a se tornar verdade dentro de você. Você sabia disso? Sabe aquela crise que você começa a pensar, acho que não vou dar conta mesmo. Acho que não foi eu. Aquela crisezinha que você vai alimentando. Parece boa às vezes você achar que não vai. Isso, com o passar do tempo, não deixa você correr. Você vai perder tempo em acelerar. Irmãos, Deus é quem nos acelera. Mas nós trabalhamos cooperando com Ele. Sem a cooperação do homem não há aceleração. Porque Deus, Ele respeita livre-arbítrio. Se não fosse assim, Ele tinha nos feito todos santos, perfeitos, sem opção de escolha. Não é verdade? Mas o alvo de Deus é relacionar conosco. É que nós decidamos crer no amor e na bondade dEle. Se Ele falou, se Ele prometeu, se Ele determinou, não importa o que aconteça, eu creio porque eu confio no amor dEle. Quando isso se torna verdade dentro de mim e de você, irmãos, nos liberta. E isso te põe numa nova posição de fé, de realidade espiritual, de testemunhos. Esse mundo carece de cristãos assim, não de cristãos que conhecem uma palavra morta que não tem verdade, mas cristãos que carregam Cristo dentro deles, em atitude, em sentimento, em decisão.
Por que a Bíblia fala que nós devemos servir ao Senhor com o nosso culto racional? É escolha minha e sua. Se nós abraçamos o que o diabo fala, ou se nós cremos o que Deus já determinou. Ah, pastora, mas eu creio, Deus falou, eu creio. Será que você crê mesmo? Nós só vamos saber se nós cremos na hora da controvérsia. Mas não se assuste se você perceber que você não crê. Entenda, Deus te ama tanto que Ele está te dando a oportunidade de você ser liberto. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem medo de não dar certo? Você tem medo do seu casamento fracassar? Você tem medo das coisas que Deus já falou a seu respeito que vão acontecer? E se você tem medo, está faltando experimentar nessa área o amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você tem paz. Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas. Porque não tem como correr carreira, propósito, se nós não aprendemos a correr na base certa. Qual que é a base? Eu sou amado de Deus. E se eu sou amado, Ele tem, sim, coisas boas para mim. Não importa o que os meus olhos naturais vejam. Eu decido crer. Irmãos, eu vivi isso para ser mãe. E foi uma guerra, uma luta. Não foi do dia para a noite. Mas a realidade de Jesus que entrou dentro de mim. Irmãos, ninguém tira. Deus não está preocupado em te abençoar. Ele está preocupado em liberar segredos do coração dele para você. Que você conheça mais dele. De quem ele é, do que ele valoriza da vida dele, de como ele age. Essa aceleração esse ano não pode te produzir uma ambição natural vazia. A Bíblia fala que se a nossa esperança se resume às coisas dessa terra, nós seremos os mais infelizes dessa terra. Porque eu e você não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser conquistados por Deus. Para carregar essa verdade que impacta e liberta quem chegar ao nosso redor. Aprenda a desembaraçar hoje o que tem sido o peso. Talvez, meu irmão, você recebeu a palavra e tem 3 tipos aqui de pessoas. Quando recebe a palavra, tem pessoas que o diabo embaraça já logo na largada. Você já conheceu alguém assim? Deus falou, sai empolgado. Nossa, recebi uma palavra para minha casa, para os meus filhos. Ah, passou 2 dias, o filho dá trabalho, faz um problema, você já desiste. Falei, ixi, não dá, essa palavra não é aqui não. Não é verdade? Quantas pessoas? Irmãos, nós atendemos muita gente. Colocou já alvos para esse ano, mas já está no meio de janeiro só. E já está embaraçado. Já não está conseguindo correr. Estou confuso. Não sei. Não sei para onde eu vou, não sei se é assim, não sei se acontece, não sei o que Deus quer fazer. Você precisa experimentar do amor de Deus. Para você se ver livre desse embaraço nessa área. Tem embaraço na sua vida, meu irmão? Hoje Deus, Ele proporcionou, porque não ia ser nem eu que ia ministrar, hein? Deus proporcionou para você estar aqui, para que você saia daqui com entendimento do céu sobre a sua vida. E que todo embaraço ou peso que tentar te assediar, você vai rejeitar. Assim você vai correr, e vai correr mesmo. Então o que são pesos? São sentimentos, decisões fora do seu alcance. São problemas que você não consegue resolver. Deixa eu te falar algo. Existem embaraços hoje. A Bíblia fala para você, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É um exercício diário. Existe embaraço na sua identidade? Existe embaraço na sua posição de marido? Existe embaraço na sua visão de líder? Lance sobre o Senhor
a sua ansiedade nessa área. Rejeite esses sentimentos. Rejeite ficar, aflito ou perder a fé do que Deus já falou para você que vai acontecer por conta desses sentimentos. Rejeite. Não aceite correr embaraçado. Porque se você começar a correr embaraçado, assim como eu falei, talvez você vai ser desses que vai parar logo na largada. Já pensou um corredor correr embaraçado no tênis? Não dá um passo que cai. O segundo tipo de pessoas são aquelas que o diabo consegue embaraçar no meio do processo. Ela até saiu na largada, saiu com a visão certa, com fé. Mas eu não estou entendendo mais o que Deus quer fazer. Deus falou para mim ir para lá, mas está tudo mostrando que não vou chegar. Deus falou que meus filhos vão servir o Senhor, mas cada vez que eu olho, eles estão piores no mundo. Nossa, Deus falou que meu casamento vai melhorar, mas é cada briga que a gente está enfrentando. Eita Deus! O meio do processo te cansa. O meio do processo pode tirar o teu foco. Aprenda no meio do seu processo a aprender a exercer esse exercício de olhar para Cristo. Senhor, eu não entendo, eu não sei, mas se o Senhor falou, eu decido crer. Irmãos, isso não é algo natural. Eu lembro da gestação da Rebeca, para a gente eu consegui engravidar. Eu fazia essa oração. Senhor, a minha fé humana me trouxe até aqui. Eu não consigo mais crer. Eu estava embaraçando no meio do processo. E eu lembro que um dia Deus falou isso comigo. Eu falei, Senhor, me ajuda. Hoje eu decido com os olhos da fé crer. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja. Eu rejeito o que meu corpo natural pensa. Porque eu decido crer, porque eu sou espiritual. Você tem um espírito dentro de você. É que muitas vezes nós alimentamos tanto a visão natural da carne que nós não conseguimos ouvir e testificar o espírito. Mas é Ele que durante o processo te dá força para você não parar. Eu lembro que por mais de uma vez, eu ajoelhava e chorava, Senhor, me dá a sua fé, porque eu não consigo crer. Muitas vezes, nós somos embaraçados porque nós carregamos o título do crente. Eu creio, Deus é bom, mas na verdade isso é mentira dentro de nós e nós não colocamos para fora. Fingimos, vestimos uma capa de religião. Mas dentro de nós somos sepulcros caiados para a promessa. Porque a visão humana, a visão natural é tão mais alimentada e forte dentro de mim do que a visão de Deus. E você não aprende a guerrear com as armas certas. Deus está querendo, meu irmão, produzir em você uma separação. A Bíblia fala, se nós alimentarmos a carne, nós fortaleceremos ela. Mas se nós alimentarmos o Espírito, é dele que nós seremos fortalecidos. E alimentar o Espírito é orar sim, é adorar sim, mas é decidir como o Espírito vive. Para no meio do seu caos, você é dono. Aí dentro, você tem o governo dos seus sentimentos. Para no meio do seu caos e fala, Senhor, o que o Senhor quer? Você vai ver se o Espírito não falar com você. E se não falou uma vez, exerce isso até que se cumpra. Foram várias vezes que eu orei. As pessoas acham, nossa, que lindo o testemunho dela, não podia engravidar, engravidou. Só eu sei a luta que foi com a minha carne para crer. Mas quantas mulheres eu conheço que pelo processo, no meio se embaraçaram e desistiram. Ah não aguento mais passar por isso. Aborto de novo não. Ah não, eu tenho que gerar expectativa e ser frustrado? Não. Todas as vezes que nós valorizarmos o nosso eu, e quando eu falo eu, não é só glória, é valorizar não sofrer,
não passar pelo processo da promessa, é não querer o sofrimento. Não estou falando que ninguém gosta de sofrer. Meus irmãos, Jesus sofreu por mim e por você. Imagina se ele falasse, eu não quero passar pela cruz. Dói demais. Ser cuspido, ficar nu diante de todo mundo, nunca. O que seria de nós? E ele veio para nos trazer a libertação, mas também veio para nos mostrar o caminho. Você não vai morrer hoje numa cruz, pelado não, mas você vai ter que aprender a carregar a sua cruz, que é muitas vezes ir contra o que a visão humana fala sobre o que Deus já falou. É lutar com a sua carne para não ser refém dos embaraços. Irmãos, o que o peso gera em nós? Gera medo, gera insegurança, gera reprovação, gera frustração. Deus não nos deu uma palavra para nos reprovar. Para com isso. Quantas vezes eu não tive um pai presente na minha vida que me instruía no caminho? Quantas vezes, quando eu estava, e às vezes ainda hoje, quando eu estou diante de desafios, eu preciso lutar contra mim mesma, com medo da reprovação. Porque às vezes, sem perceber, nós achamos que Deus vai nos abandonar no meio do caminho. Ah, não vai dar certo, o que vai ser da minha vida? Fala se você já não pensou isso alguma vez na sua vida. Ah, mas e se eu não der certo como líder? Acabou minha vida. Deus está com você até o fim. E a palavra dele para nós é que todas as coisas cooperariam. Está doendo? Vai cooperar. Está sendo difícil? Vai cooperar. Ah, você não está entendendo? Vai cooperar. Lá na frente a sua visão vai ser ainda maior. Existe um processo de andar com Deus que eu acho tão lindo. É como se esse processo você vai andando com Ele, sem perceber, sem entender, e Ele vai liberando os segredos dele para o seu coração. E a sua visão começa a ser, uau, eu estou enxergando Deus aqui, ó. Já sei como Ele age. E Deus vai te dando novas autoridades, novas realidades. Realidade e posição, irmãos, não é ser um líder, ser um pastor. Realidade e posição é você se apropriar do que Ele tem para a sua vida. Porque nunca mais você vai viver da mesma forma. Seja marido, seja pai, seja chefe, seja empregado. Quando nós nos apropriamos da revelação do que Deus tem para nós, nós não conseguimos ser iguais. Amém? Então, os pecados, muitas vezes, são resultados do peso, você sabia? Hoje, você converteu. Você não acorda falando, nossa, eu vou pecar hoje. Não é verdade? Como que eu posso pecar melhor aqui? Não. É um erro de percurso. Mas o que mais me chama a atenção na palavra de Deus, que fala que quando nós temos um coração incrédulo, nós estamos pecando, você sabia? Que quando Deus te promete algo e você não acredita, você está pecando. Porque Ele deu Jesus para você, para te provar que se Jesus, que era tudo, não teve reservas, o que é você ter uma prosperidade no seu casamento? O que é você ter um resultado num diagnóstico ruim? O que é para você passar por esse processo? Mas a gente olha só ali. E muitas vezes o peso, essas inseguranças, esses medos, essa frustração, essa reprovação vai produzir em você atitudes. Quais as atitudes de pecado? Eu abro mão. A Bíblia fala que o povo lá na terra, que era para ir para a terra prometida, ficou no deserto por conta de um coração incrédulo. Sabe por quê? Deus liberou maná dos céus para aquele povo comer. Deus liberou uma coluna de fogo para eles. Deus abriu o mar para eles poderem sobreviver. E ainda assim, eles não acreditaram que Deus daria vitória contra os gigantes de Canaã. Meu irmão, o que Deus já fez na sua vida? Para de olhar o que não está acontecendo.
Para de olhar o que hoje está talvez te trazendo desconforto e dor. Olha, a Bíblia fala, nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Encha seu coração. Onde você estaria se o Senhor não tivesse entrado na sua história? Muitos aqui não estariam casados, eu sou uma. Onde nós estaríamos? Quando nós começamos a olhar com um olhar correto, nós começamos a encher nosso coração da certeza. Deus foi comigo, Deus me salvou, Deus mudou meu casamento, Deus mudou meus filhos, Deus me deu uma nova chance. Então, esse problema aqui é fichinha. Pode parecer um gigante, mas ele vai cair. Amém? Então não aceite, porque aqui a palavra fala que o pecado ele nos assedia. Você sabia que assédio não é consentido, né? Não é verdade? Alguém te assediou, ele teve uma atitude com você que não foi do seu consentimento. Ele viola, fala algo talvez que te invade. Assim é o diabo. Ele trabalha, a Bíblia fala aqui, obstinadamente. Tenazmente, o significado dessa palavra é obstinadamente. Ele trabalha obstinadamente para nos embaraçar. Porque ele sabe que hoje, ele não pode mais roubar a sua salvação, mas ele pode roubar de você a vida que Deus determinou para você viver. Então, você precisa abrir os seus olhos. E o significado de assédio também é perseguir com propostas, sugerir com insistência. Então, tem áreas, igual eu falei aqui, áreas na nossa vida, dei meu exemplo de ser mãe, que o diabo insistentemente trazia propostas. Quais propostas? Não eram propostas boas. Desiste que isso não é para você. Olha aí, mais um aborto, para que você vai passar por isso de novo? Então você precisa entender que essa insistência faz parte, mas se você resistir a ele, com a verdade que Deus já declarou sobre você, ele vai embora. Amém? E a terceiro tipo de pessoa é aqueles que são roubados no final, você sabia? Eu falei dos que são roubados na largada, embaraçados, os que são embaraçados no meio e os que são embaraçados no final. Às vezes está perto de alcançar a promessa, sabe? Perto das coisas mudarem. Mas o tempo que está demorando está sendo demais, eu estou cansando. Eu cansei de orar por isso. Eu cansei de orar pelo meu casamento, eu cansei de orar pelo meu marido ou pela minha esposa. Eu cansei. Esse cansaço do tempo, muitas vezes, está mostrando para você que você está perto de alcançar. Mas sabe qual que é o problema? Que os olhos naturais só faz nós enxergar que está demorando muito. Fala para a pessoa do seu lado, tem promessas na sua vida que está demorando para acontecer? Então, grande é o sinal de que elas estão próximas a se cumprir. Então não se embarace. Não se embarace. Não permita-se correr embaraçado, meu irmão. Já pensou terminar esse ano e você olhar para trás e saber que muitos correram e você ficou paralisado em uma área? Ou que Deus tinha para você viver, você não conseguiu acessar porque você ficou embaraçado, com sentimentos, com reações? Não aceite. E a Bíblia fala também que a terceira coisa, nós precisamos continuar a correr sem desanimar. Você sabia que a consequência do peso nas nossas vidas é o desânimo? Ah, eu já tentei tanto, não deu certo, eu me frustrei, eu desanimei nessa área. Conversa com alguém que o primeiro casamento não deu certo, o segundo casamento não deu certo, o terceiro vai ser muito ruim. Mas com certeza, se você conversar e a pessoa for sincera, ela vai falar, eu desanimei de acreditar que vai dar certo. Conversa com alguém que fechou as células mais de uma vez, um líder. Ele vai estar desanimado nessa área. Você precisa entender que se você retirar
os pesos do seu coração com a verdade de Deus, sempre haverá ânimo para você. Porque Deus nos renova. Se eu estou no caminho da visão que Ele me deu, pode ter o problema que for, pode demorar o tempo que for, Ele vai dar jeitos de me renovar. Ele vai criar situações para me trazer unção. Ele vai criar situações para me restaurar. Esse processo de eu ser mãe, muitas vezes eu vivi isso. Quando eu começava a me embaraçar, começava a desanimar, não vou pensar nisso não. Eu teve um ano que eu não consegui nem colocar, irmãos, no alvo das primícias ser mãe. Porque já tinha 3 anos que eu tinha colocado e não conseguia. E naquele ano eu falei, eu não vou colocar isso como alvo. Não está acontecendo. Se Deus quiser fazer, Ele faz. E foi um ano que passou inteiro e Deus não fez. E Deus falou para mim, minha filha, eu só te falei para você crer. Por que você não está mais crendo? Ah, não aconteceu, Deus, então. Mas Deus só quer que nós continuemos a crer. Persiga a corrida. Sem desanimar. O que está trazendo desânimo na sua vida? Nas áreas que Deus já liberou para você? Uma palavra, uma promessa? Aprenda a rejeitar essas coisas. Aprenda a não alimentar essas coisas dentro de você. Aprenda a guerrear contra essas coisas. Porque você vai ver que Deus vai te animar. Deus vai te reanimar, vai te fortalecer. E o testemunho vai ser cumprido. Amém? Quantos podem dizer amém? Em Hebreus 12, no versículo 2, coloca lá para mim. No 2. Aqui tem uma chave de como correr sem desanimar. Continua falando assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe por que nós desanimamos? Porque nós olhamos para a promessa e não para Ele. Todas as vezes que eu olhava, porque eu olhava para a gravidez, o alvo de ser mãe, todas as vezes eu desanimei no caminho. Quando eu comecei a olhar para Jesus, esse tem a ver com a minha corrida, é o meu testemunho, o Senhor quer fazer algo em mim, o Senhor quer liberar unção na minha vida, o Senhor quer transformar minha fé. Todas as vezes que eu olhei para Ele, eu tive ânimo. Ainda que as circunstâncias não tinham mudado, mas eu tive ânimo para me levantar mais um dia e guerrear. Todas as vezes que você olhar para o que Deus te prometeu como a sua busca, você vai desanimar. Porque Deus não tem compromisso só em te abençoar. Ele tem um compromisso com você em te fazer parecer com Jesus. Então, a chave é Jesus. Olhe para Jesus. E aqui continua falando, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, vou ler outra versão. Muda aí outra versão. Põe a linguagem dos dias de hoje. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Lembra que eu falei? Começo, meio e fim. Que nós só somos reanimados no caminho quando nós olhamos para Ele. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Existe processo aí no seu testemunho. Talvez essa seja a cruz que você precisa carregar por um tempo. Mas Jesus veio para nos mostrar que Ele venceu a cruz dele. Porque nós podemos vencer a nossa. Está ouvindo? Você pode vencer a cruz. Qual que é a cruz, pastora? Às vezes é vencer os seus problemas, as guerras interiores em relação à palavra que Ele já liberou para você.
E continua falando, ele, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Existe uma recompensa para aqueles que perseveram em correr a corrida. E a recompensa não é a bonificação, o prêmio. A recompensa, gente, é o galardão incorruptível, a coroa que Deus reservou para nós. Existe uma unção reservada, e eu creio, eu provei disso com a questão de gerar filhos. Quantas mulheres Deus não uniu a mim, que não podia gerar, e que elas começaram a gerar, não por mim, porque eu não tenho nada, mas por eu ter entendido a cruz que me cabia naquela situação, de eu não desistir da promessa. Deus liberou uma unção na minha vida, e essa unção hoje alimenta o grande número de testemunhas que precisa dela. Qual que é o problema que você tem passado? Será que é um diagnóstico de saúde? Será que é um problema no casamento? Eu não sei. Mas entenda, existe uma cruz aí reservada a você. Ai, qual que é a cruz, pastora? A cruz é o fulano? Não, é cruz, é você mesmo lidar aí com o seu interior. Não andar como a visão natural te leva a andar. Jesus trilhou esse caminho, irmãos, para nos inspirar. Pela alegria proposta, ele suportou a cruz. Qual que era a alegria? Ele sabia que o homem se uniria novamente a Deus. Ele sabia que ele era a porta do acesso, da salvação. Você, quando entender que a sua vida, as suas dificuldades, as suas desqualificações e até as suas qualificações, todas elas podem e devem ser a porta de acesso para a salvação. Para quem Deus unir a você, você vai correr a carreira de uma maneira diferente. Porque a sua casa vai ser abençoada. A sua célula vai ser abençoada. As pessoas do seu serviço serão abençoadas por você, não, pelo Deus que habita em você. Ele suportou. Será que você consegue suportar o seu processo hoje? Nós somos desafiados a suportar. Suporte, não desanime. Olhe para Ele, porque Ele vai te animar e Ele vai te recompensar. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o coração do Pai? Seja fiel em crer no que Ele falou para você. Se Ele falou, seja honesto com você quando você não conseguir crer. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo crer, mas eu decido. Hoje eu me aproprio do que a palavra fala. Hoje eu peço que o Senhor me encha da tua visão. E você vai ver que Ele vai te animar. Nossa, está acabando, passei a hora. Mas já estou finalizando, nós já vamos orar. E eu quero terminar falando para você, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, fala sobre a corrida também. E fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Mas engraçado que com Deus não é assim. Ele aí continua dizendo, correi de tal maneira que o alcançais. Todos nós podemos alcançar o prêmio. O coração do Pai é que todos nós cheguemos ao fim desse ano acelerados dentro do que Ele tem para nós. Acessando tudo que Ele reservou para nós. Continua dizendo assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles fazem para ganhar um prêmio que passa.
Um prêmio que, se for dinheiro, acaba. Um prêmio que, se for um troféu, fica ali, mas se o dia que ele morrer, acabou. Nós, porém, suportamos por uma coroa incorruptível. O que nós recebemos de Deus, através de confiar na promessa e no testemunho, ninguém pode tirar. E deixa eu te falar uma coisa, você vai levar para a eternidade. Quando eu entendi isso, irmãos, eu decidi começar a correr diferente a minha corrida. Porque eu quero chegar diante de Deus com uma coroa muito incorruptível, muito bonita, não de coisas dessa terra, mas em todas as minhas cruzes que apareceu no meu caminho, eu suportei, confiando de que o amor dele era o suficiente. E isso me tornou mais perto do coração do Pai. E continua assim, pois assim eu corro, não como uma coisa incerta. Em algumas versões fala, eu corro, mas não como alguém que corre sem rumo. Eu estou correndo para cá, agora eu quero ser... Você pega às vezes adolescente e fala, hoje eu quero ser um pastor, amanhã eu quero ser um jogador, depois eu quero ser um blogueiro. É assim. Mas aqui ele fala, eu não corro mais como alguém que corre sem rumo. Eu sei o meu alvo, com os meus olhos fitos nele, eu corro. E continua dizendo, assim combato, não como combatendo com o ar. Em algumas versões fala assim, eu luto não com quem esmurra o ar. Eu não fico achando problemas, inimigos, alguém que é o responsável para as coisas na minha vida não acontecer. Eu sei quem é o meu inimigo. Eu sei contra quem eu luto. Eu sei contra quem eu preciso desembaraçar. Então não tem mais a ver, eu não estou esmurrando quem chega perto de mim. Eu não estou achando um culpado. Eu não estou esperando que alguém entre na minha história e faça. Não, eu estou nesse combate, sabendo contra o que eu estou lutando. E ele continua falando, assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Aqui ele está falando de uma corrida que tem uma recompensa. Todos nós temos uma recompensa reservada dos céus para nós esse ano. Todos nós temos um testemunho já determinado por Deus na nossa história para esse ano. Mas nós precisamos aprender a correr. Correr da maneira certa. Correr aqui, quando ele fala que ele aprendeu a lutar não com quem esmurra o ar, ele aprendeu que a guerra dele era com a carne dele. Eu subjugo o meu corpo. Aqui não está falando de pecado, de desejo, está falando de você aprender a dominar as suas emoções, as suas vontades. Porque muitas vezes é elas que te roubam da verdade que Deus quer fazer sobre você. E ele fala que para que ele não, pregando a outros, ele não venha ficar para trás. E eu quero falar para você, corra olhando para o prêmio. Pode ficar de pé. Esse prêmio não é a conquista das coisas que Deus tem para você. Não é a conquista das coisas que você deseja. Isso deve ser apenas a consequência, meu irmão. Você precisa olhar o prêmio. O prêmio é Cristo. O que Paulo fala? Para mim, ganhar a Cristo. Eu quero ganhar a Cristo. Eu quero me parecer com Cristo. Paulo falava que ele tinha tudo, ele colocava como todo o conhecimento, todas as habilidades, tudo que ele tinha, ele colocava como uma coisa qualquer, desprezível, para poder ganhar a Cristo. O prêmio desse ano para a sua vida, mais do que a bênção que você tem olhado, é o que Deus quer produzir dentro de você, como verdade dele, no caminho dessa bênção. Corra sabendo que existe uma coroa incorruptível. Corra sabendo que o testemunho no seu casamento, no seu empreendimento, na sua célula, o testemunho na sua rede, o seu testemunho pessoal,
pessoal, ele afetará outras pessoas. E mais que isso, será com você na eternidade. Ele virará sua identidade. Você sabia que os problemas, eles têm duas coisas que eles podem fazer conosco? Ou eles nos destroem, se nós permitirmos, ou nós passamos por cima deles e saímos melhores. Quando os anos que eu não podia engravidar, muitas vezes o aborto, a gravidez ectópica que eu tive, as coisas que não deram certo, os problemas, eles vinham para me destruir. Mas a partir do momento que eu entendi que naquela área era a corrida proposta de Deus para um testemunho, eu comecei a correr de uma maneira diferente. Aquilo virou a minha identidade em Deus. Talvez hoje a dor que você viva na sua casa, por falta de algumas coisas, de paz, de coisas que Deus precisa entrar e fazer, hoje isso te dói, mas amanhã isso será a sua identidade para curar outros. Corra com os olhos nessa coroa incorruptível que o mundo não pode te roubar. Corra sabendo que o seu alvo é se aproximar de Jesus. Corra sabendo que você não vai dar conta mesmo, mas no meio do caminho Jesus vem, te pega no colo, te levanta de novo na corrida e te dá um empurrão para você acelerar. Não é sobre correr perfeito, irmãos, é sobre não desanimar e não parar. Corra sabendo que Jesus, ele vai até o fim com você. E eu queria agora fazer um apelo. Assim como eu falei, essa palavra também é para mim. E quanto que essa palavra tem limpado meu coração quando os embaraços muitas vezes têm vindo, de problemas, de situações, de desafios, de coisas que o diabo lança, e eu começo a me lembrar, eu preciso me desembaraçar, porque existe uma coroa incorruptível para mim esse ano. Eu queria orar por você que já identificou hoje que você já estava se embaraçando, que você não percebeu que o diabo colocou pesos em você, na palavra que Deus te deu no dia 31, na virada do ano, e você já começou a esmurecer. Eu queria chamar você aqui à frente, que nós vamos orar por você, que você venha sem vergonha, sem reputação, mas que você dê uma resposta para Deus hoje, porque hoje Deus está abrindo um novo caminho para você. Ele está te dando a chave para você entrar nessa corrida com a certeza da vitória. Independente do que aconteça, você vai ter paz para crer. Senhor, eu quero nessa manhã apresentar